Fala, nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do 3 de fevereiro, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje tem Santa Cruz, Retrô e Santa Cruz na Arena Pernambuco, às 9h30 da noite. Jogo muito importante para ambas as equipes. Santa Cruz precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Vamos lá. Quero falar desse jogo. Antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, hypar o vídeo, seguir nossas redes sociais, se tornar membro do canal. Isso é muito importante porque ajuda muito o nosso trabalho, tá? Vamos lá. Hoje, às 9h30 da noite, tem Santa Cruz e Retrô. Retrô e Santa Cruz, que o manda do Retrô, na Arena Pernambuco. O Retrô tem uma vitória, um empate e uma derrota no campeonato, 4 pontos. O Santa Cruz tem 2 vitórias, um empate, 7 pontos. O Santa Cruz é o segundo lugar. O Retrô é o terceiro lugar, diferença de 3 pontos. E aí eu vou, antes de começar a falar da partida, das notícias do jogo, pontuar algumas coisas. Por que esse jogo ele é tão importante para o Santa Cruz? Primeiro, porque o Santa Cruz precisa dar uma resposta à sua torcida. O Santa Cruz precisa vencer uma partida, precisa convencer e precisa vencer um adversário difícil que é o Retrô. Segundo ponto importante, a gente tem 3 pontos a mais que o Retrô, que é o terceiro lugar. Se a gente vence esse jogo direto, a gente abre 6 pontos. A gente fica com 10 e o Retrô com 4. E isso meio que encaminharia nossa classificação para a semifinal direto, sem precisar jogar repescagem. E isso é importante também, para lá na frente a gente conseguir vaga na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Então, segundo fator de muita importância. Terceiro fator, vencer um jogo como esse, com um adversário direto pela classificação, dá uma moral ao time, dá uma moral ao torcedor, porque domingo a gente tem um clássico contra o Náutico e o clube, o Santa Cruz, quer mobilizar sua torcida para ir para esse jogo. Inclusive, o ingresso está por R$ 30 até quinta-feira. R$ 30 qualquer setor, torcedor. R$ 30 qualquer setor da arena. Garanta o seu ingresso antes que esgote. Até quinta-feira, qualquer setor da arena por R$ 30. Então, tem esses fatores que são importantes demais que envolvem esse jogo. Santa Cruz, ele entra pressionado, principalmente seu treinador, Marcelo Cabo, pelas últimas apresentações. O Retrô entra pressionado, porque está em terceiro lugar, pode se distanciar do segundo lugar, que é o Santa no momento, e o seu treinador também entra sob muita pressão por conta das últimas apresentações. Então é um jogo que promete ser tenso para as duas equipes. As duas equipes entram nesse jogo sem poder tropeçar. Então é isso. E agora eu quero falar sobre a partida. Em toda a história, são 8 jogos entre Retrô e Santa Cruz. São 3 empates, uma vitória do Retrô e 4 vitórias do Santa Cruz. A última vitória do Retrô em cima do Santa Cruz foi em 2019, 4-0 no Arruda. E ano passado vencemos eles no Arruda também pelo placar de 1-0 gol de Israel. Perdão, a última vitória do Retrô foi em 2022, 4-0 no Arruda, tá? Então são 4 vitórias do Santa, um empate, uma vitória do Retrô e 3 empates. A gente tem 3 vitórias a mais que eles. Ano passado vencemos no Arruda, gol de Israel, um golaço já, 38 minutos eu acho do segundo tempo. Agora vamos falar da equipe do Retrô. O técnico do Retrô é o Jamerson, esse que tá aparecendo aqui a foto dele. O Jamerson, que foi um jogador, jogou como lateral direito e jogou no Santa Cruz 2004 e 2005. Atualmente, o Jamerson treina a equipe do Retrô. Jamerson iniciou sua carreira como técnico em 2019, no Veracruz. Depois assumiu o Retrô, voltou ao Veracruz. Assumiu o Retrô Sub-17, assumiu depois o Ipojuca Profissional, voltou para a base do Retrô, treinando no Sub-20. Depois ele também assumiu a Portuguesa Sub-20, a Portuguesa do Paraná. Voltou para o Ipojuca, treinou o Sub-20 do Atlético Torres, aqui de Pernambuco.
Depois assumiu o Torres profissional, treinou Dom Bosco, voltou pro Torres para base, depois voltou pro Retrô para base, treinou o Retrô no passado como auxiliar técnico e agora assume o Retrô. Então, é um técnico que treina desde 2019, mas é um treinador que fica lá e cá. Vai pro Retrô, vai pro Torres, depois volta pro Retrô, vai pro Ipojuca, volta pro Retrô. É um cara que tá buscando estabilidade na sua carreira como treinador, tá? Esse é o Jamerson, treinador da equipe do Retrô, que já foi lateral direito da equipe do Santa Cruz. Agora vamos falar sobre a suposta escalação do Retrô e do Santa Cruz também. Essa aqui é a suposta escalação da equipe do Santa Cruz. Suposta escalação baseada nos últimos jogos e no que o Marcelo Cabo tem como opção. Goleiro é o Rock Kennedy, isso aí todo mundo sabe. Zaga, Eurico e Matheus Vinícius ou Jansson, que já está à disposição. Laterais, Pedro Costa e Rodrigues ou Alex Juan, que já está à disposição. Meio campo, Balotelli e Andreu Favela e Patrick Alain, William Júnior. Patrick Alain, a gente sabe, né? Ataque, Quirino, Renato e Robinho ou Vitinho. Qual é a equipe que eu acredito que o Marcelo Cabo vai entrar? Rock Kennedy, Eurico, Matheus Vinícius, Pedro Costa, Rodrigues, Balotelli, Andrei, Patrick Alain, Quirino, Renato e Vitinho. Eu acho que essa é a equipe que o Marcelo Cabo vai mandar a campo. A mesma equipe de sempre, a equipe que o torcedor do Santa Cruz já conhece e já sabe que é a equipe titular do Santa Cruz. Eu não espero que o Marcelo Cabo vá fazer grandes modificações no time no jogo de hoje, não. Não acredito. Porque não é o perfil do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo é um treinador conservador, é um treinador que está preso ao seu esquema, que é o 4-3-3, com os 2 pontas e um jogador mais centralizado, 2 volantes e um meio campo um pouco mais isolado, que tem sido o Patrick Alain. Esse é o esquema do Marcelo Cabo, e eu acho quase impossível que ele mude radicalmente para hoje, tá? Agora vamos para a suposta escalação do Retrô. Goleiro, Paulo Ricardo, David Júnior, na lateral. Zaga é o Dankler e o Rian, mas o Dankler foi expulso contra o Maguari. Tá fora do jogo. Deve entrar o Guilherme Paixão no lugar do Dankler. E aí tem o Cadi. Luiz Henrique também tá fora do jogo, levou 3 cartões amarelos. Quem deve entrar no lugar do Luiz Henrique é o Wesley ou o David, tá? E aí vamos seguir. Outro, Luiz, que é o meio campista, Hadley, Wagner Love, Douglas Santos e Erickson. Esse é o ataque do Retrô. Essa deve ser a equipe do Retrô comandada pelo Jamerson Andrade. Sem o Dankler, deve entrar o Guilherme Paixão no lugar do Dankler. E sem o Luiz Henrique. Dankler foi expulso direto. E o Luiz Henrique levou 3 amarelos. Deve entrar o Wesley Júnior ou o David Lucas no lugar do Luiz Henrique. Esse é o Retrô que chega pressionado também para o jogo de amanhã. Porque o Retrô não tem feito boas atuações e já ligou o sinal de alerta para o técnico Jamerson Andrade. Então, o Jamerson tá pressionado do lado de lá, o Marcelo Cabo tá pressionado do lado de cá. A pressão do Marcelo Cabo é por parte da torcida. Pelo que a gente apurou aí, não existe pressão interna no clube para cima do Marcelo Cabo. Diferente do Retrô, que existe pressão interna para cima do Jamerson para que ele faça o resultado no jogo de hoje. Então é isso. É assim que Santa Cruz e Retrô se enfrentam hoje, logo mais às 9h30 na Arena Pernambuco. 2 técnicos pressionados, um pela diretoria e outro pela torcida. 2 equipes precisando mostrar um bom futebol. 2 equipes que precisam dar uma resposta. O Santa Cruz precisa dar uma resposta ao seu torcedor e o Retrô precisa dar uma resposta à sua gestão e aos seus telespectadores, tá? Os seus espectadores, que não são muitos, mas existe uma pressão também. Então é isso. É um jogo que promete ser um jogo tenso e de muita pressão. Nenhum dos 2 técnicos pode perder esse jogo. Porque o Jamerson, se perder, balança para a próxima rodada. Se o Marcelo Cabo perder, balança para o clássico contra o Náutico. Então é um jogo tenso, é um jogo nervoso. E o Santa Cruz, mais uma vez, precisa dar uma resposta à sua torcida. Se os jogadores do Santa Cruz, junto com o Marcelo Cabo,
quiserem que o torcedor do Santa Cruz vá a campo domingo para o clássico contra o Náutico, façam uma boa apresentação hoje e vençam. Porque o ingresso tá R$ 30, tá acessível, torcedor. Tá acessível. Eu, se fosse você, já compraria o seu. Mas o Santa Cruz precisa dar uma resposta hoje em campo. Então essa é a minha opinião. Quero que você comente aqui embaixo o teu placar, teu palpite, tua escalação, se você concorda comigo ou discorda. Dá o like no vídeo, hype o vídeo, siga nossas redes sociais. Se torne membro, daqui a pouco tem resenha.